Fala galera, tudo bom? O vídeo de hoje nós vamos, enfim, dar início aí à questão do sínodo e começando com algo que eu sei que vocês gostam bastante, que é com o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo, ele faz parte aí de um programa, né, lá na cidade dele. Ele participa aí do rádio Bom Jesus e participa do programa Arquidiocese em Comunhão. Então são vários padres e aí no caso deste ele fala sobre a sinodalidade. E sabe o que é melhor? Porque teve gente que reclamou aqui, né? Esse vídeo é de 1 ano atrás, ou seja, esse vídeo é super atual e ele está falando do sínodo. Então por isso que eu trouxe aqui. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, tá bom? Porque é muito longo e aí a gente vai vendo todas essas questões do sínodo e aprendendo um pouquinho com o Padre Paulo Ricardo. Eu vou deixar o link aqui completo dele, mas eu vou desmembrar tudo isso. Mas antes, eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso me ajuda muito, mas muito mesmo a fazer o canal crescer. E não esquece que você pode comentar, e comentar também ajuda o canal a crescer, né? E também nos ajuda a entender um pouco mais sobre vocês. Mas faça isso sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Pouco explicando toda essa realidade de uma forma geral, para a gente entender, para que essa coisa de sinodalidade não seja simplesmente uma espécie de mística desencarnada, uma coisa assim espiritual. Se fala de sínodo, sinodalidade, mas ninguém sabe o que é sinodalidade, né? Então vamos lá, vamos colocar isso tudo dentro de um espaço da teologia, não somente da história da nossa arquidiocese. Vocês sabem que a nossa arquidiocese com Dom Milton Antônio dos Santos, lá em 2004, teve o seu primeiro sínodo arquidiocesano. O seu Dom Milton foi nomeado para cá como arcebispo coadjutor em 2003, e então o Papa João Paulo II aceitou a renúncia de Dom Bonifácio. Quando o Papa aceitou a renúncia de Dom Bonifácio, Dom Milton, então, primeiro ato que ele fez foi convocou uma reunião do Conselho de Presbíteros. Então nós estávamos lá, os conselheiros, né? Eu fazia parte do Conselho de Presbíteros, do Colégio de Consultores, no dia 9 de junho, né? Nós nos reunimos e Dom Milton, então, falou da vontade de convocar o sínodo arquidiocesano de Cuiabá. Nós votamos, os conselheiros, e todos acharam uma ideia fantástica, excelente. Opa, topou. E aí, então, o Dom Milton quis eleger ali, no grupo dos conselheiros, né, do Conselho de Presbíteros, aquele que seria o secretário-geral do Sínodo Arquidiocesano de Cuiabá. Foi feita a votação e eu fui eleito. Eu que fui o secretário-geral do Sínodo Arquidiocesano de Cuiabá. No dia seguinte, lá no ginásio poliesportivo do Colégio São Gonçalo, era solenidade de Corpus Christi, dia 10 de junho de 2004, quinta-feira. Então, o nosso arcebispo, Dom Milton Antônio dos Santos, nesse clima de comunhão, ou seja, festa de Corpus Christi, né? Comunhão. Ele então convocou o primeiro sínodo arquidiocesano de Cuiabá. Dali começou a trabalheira, né? Assim, nós começamos a trabalhar e todo esse processo sinodal foi do dia 10 de junho de 2004 até o dia 22 de maio de 2008. Começou com a solenidade de Corpus Christi e terminou com a solenidade de Corpus Christi. De 2004 a 2008. Tivemos muitas assembleias, mas a primeira preocupação de Dom Milton foi de explicar para as pessoas o que era sínodo, porque todo mundo... O que é sínodo? Que história é essa de sínodo? Né? Agora, passados vários anos, né? Quase 20 anos dessa história, né? São 18 anos, nós estamos aí de novo, falando de sínodo e de sinodalidade, mas desta vez a convite do Papa Francisco. Então, Dom Mário, né, que é agora o nosso novo arcebispo, tomou posse agora dia 1º de maio de 2022, Dom Mário Antônio da Silva,
quer que nós façamos também aqui em Cuiabá este processo de sinodalidade junto com o Papa Francisco e entremos nesse caminho de sinodalidade, portanto, de comunhão, de participação e de missão. Essas 3 palavras, né? Vamos então tratar dessa realidade, comunhão, participação e missão. Mas a gente precisa entender o que são as coisas, porque senão a gente fica só, né, palavras ao vento, repete a palavra, põe, né, eu digo, Robson, põe a vinheta, né, o Robson põe a vinheta, né, comunhão, pronto. Então, falou a palavra, mágica. Não, não é mágica. O que é essa história de comunhão, participação e missão? Então, primeira coisa, vamos entender o que é sínodo, tá? E o que é essa sinodalidade que quer o Papa Francisco, tá? Veja, primeiro podemos colocar, a partir de uma definição da palavra, né? Syn, hodos é caminho, syn é juntos. É caminhar juntos, né? Caminhar juntos. Nós, então, vamos caminhar juntos. Mas só essa palavra não basta, né? Quando a gente vai falar na prática de sinodalidade, o que é que o Papa Francisco está querendo com a sinodalidade? Né? Está querendo que as pessoas participem mais e não somente, ou seja, que a igreja entre numa nova dinâmica de sinodalidade que seja muito mais profunda do que ela viveu já na sua história. Ou seja, que a gente vá um pouco para as fontes da igreja, lá no Novo Testamento, e compreenda que talvez nós tenhamos perdido um pouco a sinodalidade ao longo do caminho. E que a igreja que foi fundada por Jesus Cristo em sinodalidade precisa voltar a esta sua fonte de sinodalidade. Então, quer dizer mais participação. Quando a gente fala de sínodo, canonicamente falando, e eu sou canonista, né? O que é sínodo, canonicamente falando? Bom, a gente tem 2 tipos de sínodo. Tem um sínodo que é um instrumento do Papa. O Papa convocou um sínodo sobre a sinodalidade a ser celebrado em outubro de 2023. O que é o sínodo nesse caso? Bom, é um grupo de bispos que se reúne com o Papa para aconselhar o Papa e falar para o Papa das coisas da igreja. Em 2023, então, o sínodo vai ser isso? Vão ser só bispos ou vai ter outras participações? Né? Vamos ver? Vamos ver o que é que vai querer o Papa Francisco. Gente, só esse trechinho aí para a gente entender, né? Então, já falei aqui em outros vídeos que o sínodo e o padre Paulo Ricardo explicou muito bem isso, é o caminhar juntos. E sabe o que foi mais interessante? Ele explicar sobre o porquê o Papa Francisco está pedindo muito. E vamos prestar atenção naquilo que nós estamos comentando e falando. Muitas vezes a gente coloca aqui alguns vídeos do Papa Francisco e o pessoal fica revoltado. Não são todos, não, são só alguns. E eles falam que está tendo divisão na igreja, que a igreja não pode ficar dividida, porque é uma opinião daqui, outra de lá. E o que o padre Paulo Ricardo falou aqui? Que precisa voltar a caminhar juntos. Então tem muita opinião, tem muito isso, tem muita gente tentando trazer ideologias, mas isso de fato é de Deus? Isso de fato está dentro da doutrina da Igreja Católica fundada em Pedro, que foi lá no Novo Testamento? Então, olha que interessante que o padre Paulo Ricardo falou. A intenção do Papa Francisco é melhorar, aprofundar o nosso caminhar junto, que é da igreja. A igreja nasceu disso, caminhar junto entre os irmãos e, óbvio, primeiramente com Deus. Nosso aprofundar na nossa fé, porque nós estamos muito rasos, muito na superfície. E muitas vezes a gente deixa as coisas do mundo falar mais alto do que as próprias coisas de Deus. Nós vimos aí, né, a gente colocou aqui também no canal um tempo atrás, dos números dos católicos, que em certos lugares isso está diminuindo. Algumas igrejas em países europeus foram vendidas e se tornaram bares, restaurantes. Isso não é para se preocupar? E como que você resolve isso? Sendo um ditador e falando que assim, assim, assado? Não. O Papa Francisco precisou se reunir com todos os tipos de cardeais, com todos os tipos de pessoas, as pessoas que ele convidou, para que ele possa entender o que está acontecendo em cada lugar. É um conselho consultivo. E aí eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou trazer aqui.
Conforme eu fui pesquisando sobre o sínodo, eu lembrei muito das reuniões de coordenadores de pastorais que eu sempre participo, porque atualmente, né, hoje, eu estou sendo coordenadora dos ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia na minha paróquia. E tudo aquilo que está sendo falado no sínodo é o que acontece na nossa paróquia. O padre se reúne, sempre fala da questão da programação, que obras estão sendo feitas, que obras não estão, os problemas que estão tendo. Olha, gente, está acontecendo esse problema. Olha, a gente precisa focar nisso. Ou as próprias reuniões da própria pastoral, como nós, os ministros, a gente sempre faz reunião para falar, olha, gente, vocês têm que agir assim, comunhão desse jeito, vocês estão errando nisso, tem que acertar nisso, sempre em comunhão com o padre. Mas ali, em questão dessas reuniões, tem vezes que as pessoas concordam com tudo? Não. Tem vezes que você olha e fala, meu Deus do céu, não, não é assim. E você acha que o padre concorda com tudo? Não. Ele precisa ter muita sabedoria, muita inteligência para saber lidar com pessoas totalmente diferentes, pessoas com diversas ideias, crenças, situações, educação, para poder trazer o melhor para a paróquia. Só que sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente decide coisas na reunião e algumas pastorais não fazem. E aí fica tudo nas costas do padre. Só que muitas vezes a missão é nossa. E olha que importante a questão do sínodo, que fala comunhão, participação e missão. Essas três palavrinhas é o que a gente precisa viver hoje nas nossas paróquias. É o que a gente precisa viver hoje na nossa vida. Participação, comunhão e missão. Você está participando da sua igreja? Por que isso também? Você lembra que durante a pandemia muitas pessoas deixaram de ir para a igreja por medo do que aconteceu? Você sabia que tem muitas pessoas que ainda não voltaram para a igreja? Por diversos motivos. Umas porque ficam ainda com muito receio, né? Outras porque se desvirtuaram da fé, perderam a fé. Outras porque infelizmente elas partiram daqui dessa terra. Então, por inúmeros motivos. Algumas coisas mudaram depois da pandemia. Então, olhe para o sínodo com um carinho, no sentido de nós precisamos parar e olhar para a nossa realidade. E olha que legal, o padre Paulo Ricardo, ele contou da história dele, na diocese dele. Eles tinham um sínodo. Tem gente que está falando que o Papa Francisco está inventando o sínodo. Ele não está inventando, não. Quem colocou um sínodo, e para bem da igreja, foi Paulo VI. Porque é necessário nós conversarmos. Se nós não tivermos essa comunhão, o mundo vai querer entrar e colocar suas ideias. Ju, mas tem a cardeal que tá dando ideia para abençoar o homossexual. Gente, falaram isso no sino da família, falaram isso no sino da Amazônia. O Papa liberou? Não liberou. Ah, mas o cardeal, que é lá da doutrina da fé, falou um monte de besteira. Gente, existe um conselho consultivo, mas não quer dizer que o que eles falarem ali vai acontecer. E algumas dessas pessoas que falam, acho que elas nunca participaram de um conselho de pastoral. Porque tem vezes que o padre deixa a pessoa falar e você fica assim, meu Deus, o padre não vai mandar a pessoa calar a boca, porque ela tá falando muita besteira, meu Deus do céu. Aí você fica assim, né? Não, eu quero falar, eu quero falar. Tem muitos irmãos que ficam, meu Deus do céu, não. E o que o padre faz? Não acata. Porque o que não está dentro da doutrina, o que vai desvirtuar a doutrina, o Papa não vai aceitar. Por isso que nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo sobre este sínodo. Independente se você gosta do cardeal ou não. Tudo que o Padre Paulo falou aqui é muito real e é esse cuidado que nós temos que ter. E sabe por que eu trouxe o Padre Paulo Ricardo aqui também? Porque muitos falam que o Padre Paulo Ricardo nunca se pronuncia sobre o Papa Francisco. Desde aquele vídeo lá que eu compartilhei aqui, né? Ele se pronunciou. Em momento algum ele falou, o Papa Francisco tá errado. Ah, não, mas ele deu uma risadinha que ele quis dizer que ele não tá de acordo com o Papa Francisco. Mas você entendeu que ele também viveu a realidade de sínodo na diocese dele? E a diocese dele é uma das que mais dão frutos. Você sabia disso? Então, quem sabe, depois desse, e Deus abençoe, depois desse sínodo, muitas outras dioceses tenham frutos. Frutos contra a teologia da libertação, frutos contra muitas pessoas que ficam com ideias políticas dentro da igreja, frutos de pessoas mais animadas para a fé, para sair em missão, para sair para as periferias do mundo.
quem sabe gere mais frutos. E aí, você já tinha visto esse programa? Você sabia que o Padre Paulo Ricardo, ele participava desse programa aí na rádio? Deixa aqui nos comentários como tá o seu coração em relação ao sínodo. Deixa aqui nos comentários também, mas faça isso com amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, principalmente se você não gosta do Papa Francisco, combinado? Não esquece de deixar o meu joinha e também se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!